Você sabe que a palavra sola é uma palavra latina que traduzida é somente. E eu quero relembrar com você. Intitulamos essa série de Nossa Fé. E o intuito, claro, você bem sabe, você viu domingo passado, como se deflagrou a reforma protestante. 31 de outubro de 1517, Lutero vai lá, escreve 95 teses, cola na Catedral de Wittenberg, teses contra um documento do Papa, chamado as indulgências. E aí, a partir de então, deflagra-se então esse grande movimento. Logo, séculos depois, nós vimos também domingo passado, que séculos depois, teólogos, estudiosos, homens de Deus, começaram então a pegar essa ideia da reforma e quiseram sintetizar isso. Todo o conceito ali, combatido por Lutero, pelos pré-reformadores, pelos pós-reformadores, tudo combatido, eles pegaram e tentaram sintetizar isso, e entenderam e chegaram à conclusão que todo esse conceito poderia ser visto em 5 pontos fundamentais. Nós vimos lá e que a ideia de Lutero não era romper com a igreja católica, mas é o evangelho mais puro, que a igreja voltasse para a suficiência, a autoridade, para a inerrância das escrituras, que a escritura não fosse manipulada e vista só por um grupo de homens, mas fosse aberta a todos, a fim de que pudessem ver e ouvir a respeito de Deus diretamente pela própria palavra. E a ideia de Lutero é que a igreja romana, ela se voltasse e que as escrituras fossem a autoridade suprema sobre a igreja, única. Nós vimos a definição e vimos e entendemos que a escritura vai dizer que toda a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada por Deus e suficiente para um homem. Logo, nós chegamos à conclusão que se você quer andar de acordo com o que Deus ordena e para agradar a Deus, você precisa começar pelas escrituras. Que é impossível viver para a glória de Deus fora das escrituras. É impossível, apesar de que existe muito, é muito comum hoje em dia, criar-se o evangelho da minha maneira. Eu crio um Deus da minha forma. Eu crio um cristianismo da minha própria maneira, de uma forma que caiba as minhas vontades e a minha própria vida. E nasce então uma série de cristianismos. Nós vemos que a ideia aqui das 5 solas não deveria ser uma bandeira da igreja reformada, mas da igreja protestante. Com o tempo ela se espalhou e foi crescendo, e outras ideias teológicas foram entrando, e muitas delas, ainda que dizem que as escrituras é autoridade, muitas delas, quando a escritura é colocada diante de nós, e a minha vontade, ela fala que ela teve uma experiência com Deus, e não interessa o que a Bíblia vai dizer. Logo, a escritura deixa de ser autoridade. Mas nós vimos aqui que a autoridade suprema sobre a igreja não é a diretoria, não é o pastor, não são os presbíteros, não são os diáconos. A autoridade suprema sobre a igreja é e sempre será a palavra de Deus, porque ela é a única que não pode errar, ela é a única que ela é infalível, ela é a única que é suficiente para nós. Mas o mais lindo, quando você olha para as escrituras, e é muito importante você entender isso, preste atenção, todo o esforço dos reformadores em criar esse conceito era responder com a própria palavra de Deus questões que tratam do que nós chamamos de soteriologia. O que é isso, pastor? A soteriologia vai tratar de que maneira o homem pode ser justificado diante de Deus, de que maneira o homem pode ser salvo, encontrado por Deus e se tornar justo diante de Deus. Uma vez que a palavra de Deus vai dizer que não existe nenhum justo sequer, Paulo escreve aos Romanos. Não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém que entenda, não há ninguém que queira Deus, a todos se fizeram inúteis, diz a palavra de Deus. Então preste atenção que o conceito das 5 solas e da reforma protestante era ensinar, responder de que maneira o homem pode ser justo ou ser justificado diante de Deus, a fim de alcançar graça, misericórdia e ser salvo e viver eternamente na glória com o seu Senhor. E aí então eles entenderam que a resposta para essa pergunta e para essa indagação humana você só pode encontrar nas escrituras. Por isso eles batem o martelo da verdade e dizem: é somente por meio das escrituras. Logo, toda a resposta para de que maneira eu posso ser justificado diante de Deus, eu só posso encontrar nas escrituras. Não existe outro meio de saber. Ela é o manual da salvação. É isso que nós chegamos à compreensão domingo passado. Mas sabe o que é lindo das escrituras?
Ela é a única regra de fé e prática da igreja. Ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível, e nós vimos que ela é inspirada por Deus, e toda ela aponta para o segundo ponto. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, em cada livro, vai apontar diretamente, claramente, para um só homem. E é o segundo ponto que nós vamos estudar nessa noite: somente Cristo. Uma vez que o problema do homem é como ele vai se justificar diante de Deus, e você vai para as escrituras para encontrar a resposta, a escritura vai apontar diretamente para Cristo e vai falar assim: você só pode ser justificado diante de Deus por um caminho, a saber, Cristo Jesus. E a escritura vai dizer também que a forma de você ser justificado diante de Deus, ele vai usar uma ferramenta, um instrumento que ele vai chamar fé, e ele vai falar assim: e é somente pela fé. E o dom estabelecido por Deus para que o homem alcance essa salvação, para que o homem receba essa salvação, ele vai falar assim: é somente pela graça. E no final ele vai dizer: e o que isso tudo, toda essa junção, qual é o propósito dela? É o quinto e último pilar. Ele diz: para que Deus receba, e somente Deus receba toda glória. É disso que trata então essa série Nossa Fé. Você que é novo membro dessa igreja, você precisa entender que essa igreja, ela crê que somente as escrituras é autoridade. Logo, uma vez que a escritura fala, eu me calo. E uma vez que a escritura não fala, eu não invento o que falar. Eu não crio um evangelho. Se somente as escrituras, eu entendo que ela mesma responde ela mesma, que os meus sentimentos não podem responder à escritura, mas ela mesma dá a resposta a ela mesma. Ela mesmo completa ela mesma. Ela é a palavra de Deus. Mas a pergunta hoje é: por que somente Cristo? Por que a igreja deve bradar com toda a força: somente Cristo? Eu não vou entrar no contexto histórico lá da reforma, senão vai ficar muito extenso aqui a mensagem. Eu iria fazer uma exposição de Colossenses 1 e 2, porque a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico da Bíblia. Mas eu quero passear em alguns textos da Bíblia e meditar com os irmãos a respeito de o porquê somente Cristo. Porque o único meio do homem encontrar justificação diante de Deus é somente pela pessoa de Cristo. Então acompanha comigo, abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, verso 15. Por que somente Cristo? E a primeira coisa que eu quero bradar diante de você aqui: somente Cristo é o Criador. Colossenses 1,15. Somente Cristo é o Criador. Vai dizer assim, Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Preste atenção, Paulo está combatendo uma ameaça direta à igreja, quando ele escreve a carta a Colossenses. Colossenses ficava numa região chamada região do Vale do Rio Lico. De um lado ficava Colossenses e ficava Hierápolis, perto de Colossenses, Hierápolis, Laodicea, aquela região do Vale do Lico. Paulo escreve uma carta a uma igreja que não foi ele que fundou. Possivelmente Epáfras foi ouvir a mensagem de Paulo em Éfeso e aí converteu e levou o cristianismo para lá. Alguns estudiosos vão dizer assim. Mas o que Paulo está combatendo? Paulo está combatendo um grupo que chegou agora na igreja e fez uma junção entre princípios judaizantes e o gnosticismo. Esse grupo, eles acreditavam que o seguinte: eles não negavam Jesus, eles não falavam assim: não, Cristo não é. Eles falavam assim: não, Cristo é, porém é Cristo mais alguma coisa. Igual muitas religiões você vê ainda hoje, é Cristo mais alguma coisa. Cristo mais o escrito de não sei quem, Cristo mais a experiência não sei quem, Cristo mais o santo não sei de onde. É Cristo, mas Paulo vai dizer assim: não, preste atenção, essa é uma ameaça direta à igreja. E por que é somente Cristo? Ele está falando primeiro, porque somente Cristo é o Criador. Porque só Cristo é suficiente. Porque Paulo vai dizer o seguinte: olha, esses homens, esses falsos mestres em Colossos, assim como os de hoje, eles não negavam a importância de Cristo.
Antes eles desentronizavam Cristo, dando a Ele proeminência e não pré-eminência. De acordo com a filosofia, Cristo era uma das muitas emanações provenientes de Deus. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, preste atenção. O que eles acreditavam? É o chamado o dualismo grego. O que é isso, pastor? Os gregos acreditavam que a matéria, matéria, era essencialmente má, e o espírito essencialmente bom. Uma vez que Cristo é encarnado e se faz matéria, Ele não pode ser o Criador, porque o Criador não pode ser essencialmente mau. Então eles negavam a divindade de Cristo, e esse ensino começou a entrar na igreja. Esse ensino começou a ameaçar a igreja, e Paulo então escreve isso, para dizer: preste atenção. Primeiro, Ele é o Criador. Olha o que ele vai dizer no verso 15, ele vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deixa eu te explicar aqui. O primogênito de toda a criação aqui não se refere ao tempo, mas sim ao lugar e situação. Uns vão pegar esse texto e vão falar: está vendo? Ele é o primogênito da criação, Cristo foi o primeiro a ser criado. Não é isso que Paulo está dizendo, porque ele vai dizer antes que Ele é a imagem do Deus invisível. E a imagem aqui, Paulo está dizendo da exegese de Deus, o resplendor da sua própria glória. Cristo é a manifestação de Deus, homem. Então preste atenção, por que ele está dizendo? Primeiro, quando ele diz sobre o primogênito, ele está falando de Cristo como herdeiro. A sua situação é de herdar todas as coisas. A importância, o primogênito aqui que Paulo está deixando claro quando ele usa a palavra imagem, a revelação exata de Deus. Paulo está mostrando para mim e para você: primeiro, a situação de Cristo é que Ele é o herdeiro de todas as coisas que foram criadas. Segundo, Paulo vai dizer também do lugar, porque Paulo vai dizer assim: nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Paulo, quando chama de primogênito e fala sobre lugar e situação, está falando que Ele é antes de todas as coisas. Uma vez que Cristo é o Criador, e ele vai dizer: todas as coisas foram criadas por Ele, intermédio dEle. Paulo está colocando um machado na raiz dessa heresia, dizendo o seguinte: olha, preste atenção, Ele é o primogênito porque Ele estava lá antes da criação. E como primogênito Ele tem direito sobre todas as coisas que foram criadas. Aí ele vai dizer assim: tudo foi criado por intermédio dEle. Você pode entender que a conjunção aqui, pois nele foram criadas todas as coisas, pode ser traduzida no original aqui por porquê. Então o texto ficaria assim: Jesus Cristo é o primogênito de tudo, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Paulo está dizendo: Jesus, Ele tem o direito de todas as coisas, porque Ele estava lá na criação. Nele foram criadas as coisas, por isso Ele tem o direito, a primogenitura, a primazia de todas as coisas. Somente Cristo, por quê? Porque somente Ele é o Criador. A verdade da igreja se fundamenta que nós servimos a um Cristo, um Deus encarnado, um homem que veio à terra, mas Ele, esse homem que veio encarnado, Ele é o Criador de todas as coisas. E Paulo vai dizer: por que nós devemos bradar? Porque somente Ele é o Criador. E Paulo vai falar o seguinte: olha, todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas. O tempo, Ele estava lá. Aí ele diz: todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. Logo coloca em xeque o ensino que estava rondando Colossos, porque Ele é matéria. Paulo está falando assim: o verbo encarnado, o Deus homem, Ele é o Criador de todas as coisas. Segundo, por que devemos bradar somente Cristo? Porque somente Cristo é o verbo. Abra sua Bíblia comigo naquele extraordinário texto do Evangelho de João, capítulo 1. Um dos textos mais extraordinários de toda a Escritura. João capítulo 1 vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos os homens virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. De quem? Do verbo. Mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Preste atenção aqui. João também vai combater esse ensino. João escreve o seu evangelho agora com todo o colegiado apostólico já martirizado, e só João está vivo. E João então vai escrever e vai responder a esse ataque direto à igreja. Então preste atenção, escute aqui, meu irmão. A única forma de você se livrar de falsas doutrinas, de ataque contra a igreja, é se você se voltar para as escrituras e entender que é somente por intermédio de Cristo que o homem é justificado. Do contrário, você vai ser enganado e vai acreditar que é pelos seus próprios méritos ou suas próprias forças. João vai combater esse ensino que estava trazendo um grande risco, e esse ensino surgiu no final do primeiro século, o que eu disse aqui chamado gnosticismo. Eles negavam 3 verdades absolutas aqui. O que o gnosticismo negava? Primeiro, eles negavam a criação. Eles negavam Cristo como o Criador. Segundo, eles negavam a encarnação. E terceiro, eles negavam a ressurreição. Logo, eles negavam todo o ensino do cristianismo, porque todo o cristianismo está vinculado a essas 3 verdades: encarnação, ressurreição e criação. Todo o ensino bíblico, essas 3 verdades. E Paulo então vai escrever lá em Colossenses e vai falar assim: não, preste atenção, ele é o Criador. João vai concordar e vai trazer isso de maneira completamente diferente, mas extraordinária, porque João agora não vai falar só da pessoa, mas do verbo de Deus, aquele que estava lá. Então preste atenção, João vai dizer o seguinte: ele apresenta Jesus dessa maneira, e de uma das maneiras mais incríveis que a Bíblia vai trazer. Os professores de português depois me corrigem, agora não, para não ficar feio no vídeo, tá bom? Só depois, Neide, por favor. Mas se eu estiver errado aqui, me corrija depois. Mas o verbo ser aqui, quando João diz no princípio era o verbo, o verbo ser aqui, ele não está no pretérito perfeito. Ele não disse no princípio foi o verbo. Ele está no pretérito imperfeito. O que isso significa? Isso significa que quando tudo foi criado, o verbo já estava lá. Ok? Certo? Faz assim, Nite, quase isso, né? Mais ou menos, tá bom. Isso significa que o verbo está lá. João vai dizer o seguinte, preste atenção: no princípio era o verbo. Gênesis vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se João está falando da pessoa de Jesus aqui, e nós precisamos entender essa resposta, João está falando que no princípio, quando Deus criou todas as coisas, o verbo já estava lá com Deus. Ou seja, o verbo não pode ter sido criado, o verbo é o Criador. Está acompanhando o raciocínio comigo? Então preste atenção. E uma vez que o verbo já estava lá no início, isso quer dizer que o verbo é eterno, porque antes de todas as coisas serem criadas, ele já estava lá. E eternidade é um atributo que é dado somente a Deus. E uma vez que agora esse ensino negava a divindade de Cristo, Cristo como Deus, João vai escrever e vai dizer o seguinte: não, ele é o verbo, e o verbo estava lá
antes de tudo ser criado. E uma vez que o verbo estava lá, antes de tudo ser criado, o verbo é eterno. E uma vez que o verbo é eterno, ele só pode ser Deus, porque eternidade é um atributo que é dado somente a Deus. Uma vez eu ouvi o reverendo Hernandes falar sobre eternidade, achei incrível. Ele disse assim: se você tirar de 1 milhão de anos um dia, você vai ter 1 milhão de anos? Cortou de 1 milhão de anos um dia, você vai ter 1 milhão de anos? Não, vai ter menos um dia. 999. Mas se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, você vai continuar tendo a eternidade. E se você tirar 10 bilhões de anos da eternidade, o que continua tendo? A eternidade. Ele está falando assim, preste atenção, por que é somente Cristo? Porque Ele é o verbo, e o verbo é eterno. Ele estava lá antes da criação. E junto com Paulo, João então vai declarar com letras garrafais, de maneira inequívoca, de maneira absoluta. Ele vai dizer, preste atenção, no princípio, lá antes de todas as coisas, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o estar com Deus aqui, a tradução vai dizer face a face. Isso quer dizer que Jesus agora também é uma pessoa, que existiam dois lá na criação, para a turma que não gosta da trindade. João vai escrever e vai dizer, olha, o verbo estava com Deus, face a face com Deus. Mas João avança, ele diz o seguinte: e o verbo era Deus. Aí avança e diz, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Por que somente Cristo? Porque só Ele é o verbo. Mas avança comigo e preste atenção, porque João agora vai colocar um ponto final em toda dúvida ou qualquer discussão ou ataque contra a igreja. João diz o seguinte, olha, preste atenção, Ele estava lá antes da criação, Ele é o verbo, Ele estava com Deus, por intermédio dele foram criadas todas as coisas. Mas alguém fala, não, Deus é o verbo. João disse, não, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está dizendo, por que é somente Cristo sobre a igreja? Porque só Ele é o verbo. Porque só Ele estava lá antes de tudo. Porque Ele é o verbo encarnado, a pessoa de Deus. Então preste atenção, se João então é inspirado pelo Espírito Santo e escreve a verdade de Deus, e Deus está falando conosco, logo não existe outro meio para o homem, senão somente Cristo. Só Ele é o verbo. E logo então João está certo e diz então que Deus veio até nós. Cumpre então a profecia. Porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é o verbo. Só Ele é o verbo. Mas avança comigo. João então diz, o verbo se fez carne. Mas por que somente Cristo? Primeiro, porque somente Ele é o Criador. Segundo, porque somente Ele é o verbo. E terceiro, porque somente Ele ressuscitou. Somente Cristo ressuscitou. Mas preste muita atenção nisso aqui, meu irmão. Na cruz, Jesus alcançou o ponto mais baixo da sua humilhação. Os teólogos e estudiosos vão dizer que o primeiro ato da humilhação de Cristo foi Ele se fazer carne. Para nós foi uma glória extraordinária. Para Cristo glorificado, humilhação. Na cruz, Cristo alcança o ponto mais baixo. Mas uma questão é colocada para nós: qual é o ponto entre a humilhação e a exaltação de Cristo? A resposta mais frequente é a ressurreição. Ele é o ponto então de que Cristo vem, vive, é morto e ressuscita. Logo, depois que Ele ressuscita, Ele é glorificado. Então o ponto entre a humilhação e a glorificação é a ressurreição. Mas eu quero te dizer que não é.
Existe uma coisa muito linda e interessante aqui, e para você perceber como Deus escreve cada detalhe da história. Ele é soberano na história, Ele não deixa passar nada na história, e tudo que Ele escreveu vai se cumprir. Logo, tudo que Ele escreveu tem se cumprido cabalmente, de maneira literal, como as Escrituras vão apontar. Isso quer dizer que aquilo que Ele escreveu a respeito da igreja, a respeito de mim, a respeito de você, a respeito do nosso futuro, nada vai passar. Preste atenção. Qual é o ponto entre humilhação e exaltação? O sepultamento de Jesus foi um fato interessante. Faltou minha toalhinha aqui, ó. Ela estava ali dentro, depois você olha lá para mim, estava lá no cantinho. Caiu um negócio no olho aqui, suor. Escuta aqui comigo. O sepultamento de Jesus foi cumprido exatamente como as Escrituras determinaram. Por quê? Preste atenção. Geralmente os corpos crucificados ficavam lá, pendurados, para ser comido por abutres, ou era retirado de lá e jogado no Guiena, um lixão que tinha fora de Jerusalém. O Guiena para o judeu era uma prefiguração, uma ideia do inferno, porque lá o fogo jamais se apagava. Por quê? Porque constantemente eles incineravam aquele lixo, e restos de animais mortos, restos de cadáveres eram jogados nesse Guiena, nesse lixão fora de Jerusalém. E quando colocava-se fogo, quanto mais combustível ia colocando, mais coisa, e o lixão não parava de ser abastecido, o fogo nunca apagava. Por isso a Bíblia vai falar do inferno e vai dizer o lugar onde o fogo nunca se apaga. Então os corpos dos crucificados ou eram deixados lá para ser comidos por abutres, ou era jogado no Guiena, mas o de Cristo não. E quando João vai narrar no capítulo 19 o sepultamento de Jesus Cristo, vai falar que um homem rico chamado José de Arimateia, junto com Nicodemos, aquele mestre da lei que encontrou com Jesus escondido, pedem o direito, e por serem homens de influência, pedem o direito a respeito do corpo de Jesus, talvez acreditando fazer uma bondade por serem tocados, mas na verdade eles só estavam cumprindo o propósito soberano do Eterno, que havia descrito e determinado e profetizado por intermédio de Isaías, que isso deveria acontecer. Escute isso. Isaías capítulo 53 vai narrar uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, Isaías 53 verso 8 e 9, vai dizer assim: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Preste atenção, a força desse texto é o fato de que o servo sofredor de Israel morreria na companhia dos maus, mas por causa da sua inocência, o seu túmulo seria com os ricos. Logo, a riqueza do sepultamento de Jesus aponta para a transição clara da humilhação para a exaltação. Preste atenção. Pedro, quando vai pregar, e Paulo, quando vai pregar em Antioquia, fazem menção da profecia. Se você ler comigo, Salmo 16:10 vai falar que ele não permitiria que o justo dele visse a corrupção. Paulo então está pregando, e quando você vai para Atos capítulo 13, você vai ver comigo Paulo fazendo menção. Ele está pregando agora, e ele diz o seguinte no verso 33: mas como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: eu cumprirei o vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirá que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus o ressuscitou não o viu corrupção. Eis a resposta: porque Jesus tinha que ressuscitar ao terceiro dia.
Por quê, pastor? Lembra de quando Jesus ressuscita Lázaro? Já está no 4º dia. Ele vai dizer: Senhor, já está em decomposição. O texto de João vai dizer que José de Arimateia gasta uma quantidade absurda de bálsamo, de perfume, para embalsamar o corpo de Cristo, que faz um sepultamento entre os ricos, de maneira, um sepultamento dos nobres daquela época, para poder apontar claramente que a profecia não pode cair por terra. Por que somente Cristo? Preste atenção, meu irmão. Ele é sepultado, e muitos acreditavam que junto com Cristo, o Messias, Cristo, o Rei dos Judeus, havia também sido sepultado todo o seu ensino, havia sido sepultado toda a sua obra, havia sido sepultado todo o seu amor, toda a sua ternura, todos os seus milagres, todas as suas curas. Todos acreditavam que a morte de Jesus agora era o fim do maior movimento da história, era o fim da maior verdade, da verdade absoluta sobre o homem. Todos acreditavam que junto com aquele homem, só que a profecia dizia que Deus não permitiria que o seu santo visse a corrupção, Deus não permitiria que o seu corpo entrasse em decomposição, Deus não permitiria, e diz a profecia que Ele o ressuscitaria dos mortos. Então preste atenção como Lucas vai narrar isso para nós. Lucas capítulo 24 vai dizer assim: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Porque somente Cristo? Porque só Ele ressuscitou. Porque somente Cristo? Porque só Ele é o Criador. Porque somente Cristo? Porque só Ele é aquele que ressuscitou ao 3º dia. Porque somente Cristo? Porque só Ele é o Verbo. Porque a igreja não adora outro, não canta sobre outro, não cultua outro, não teme a outro, porque somente Ele é o Senhor sobre toda a igreja, sobre toda a terra. Ele é o centro da história. Mas por que somente Cristo? Porque somente Ele é o mediador. Ele não é só o Criador, Ele não é só o Verbo, Ele não é só aquele que ressuscitou, Ele também é aquele que é o intermediário entre Deus e os homens. Preste atenção comigo. Nós vivemos em um mundo plural, e nesse mundo cada dia mais eles rejeitam a ideia de uma verdade absoluta. Isso é fato. Por isso você vê frases da seguinte maneira: todas as religiões te levam a Deus. O importante é você ser um religioso. Pensa no lugar que vai estar cheio de religioso, é o inferno. Porque só Ele, porque é somente Cristo. Toda religião, dentro da sua crença, vai acreditar que de alguma maneira eles podem chegar até Deus. Para o Islã eles vão falar que Maomé tem a primazia. Para alguns que vão até falar que Jesus é um dos mediadores, vão acreditar que alguns santos do passado, homens piedosos, podem te dar de alguma maneira algum benefício, você pode receber algum socorro por esses homens. Uns vão acreditar em Jesus, mas vão lançar mão de outro mediador.
Mas Paulo vai escrever em Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, Paulo vai escrever assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Jesus então vai reunir os discípulos, e já na antessala do martírio, no corredor da morte, já próximo da sua partida, próximo de sofrer e beber todo o cálice da ira de Deus, Jesus olha para os discípulos e fala o seguinte: olha, preste atenção, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e quando eu for para lá, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver vocês também estejam. Tomé vai falar: Senhor, a gente não sabe o caminho, como é que a gente vai para lá? Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, porque não existe nenhum outro meio do homem a chegar-se a Deus, justo diante de Deus. Não existe nenhuma ponte, nenhum outro caminho que destine o homem a Deus, senão Cristo. Por isso ele vai dizer: eu não sou um dos caminhos, eu não sou talvez o próximo caminho, eu sou o único caminho, e ninguém, absolutamente ninguém, Jesus vai dizer, pode chegar até Deus se não for por meu intermédio. Por intermédio de mim, Cristo está dizendo. Não tem como chegar a Deus, por mais devoto que você seja, por mais caridoso que você seja, por mais aplicado que você seja, por mais radical que você pareça, você não pode chegar a Deus pelos seus próprios méritos, somente por intermédio do Criador, somente por intermédio do Verbo, somente por intermédio do ressurreto, somente por intermédio de Cristo Jesus, o único caminho, não tem outro caminho. Mas por que Ele é o único mediador, pastor? Por que Maria não é, pastor? Por que Buda não é? Por que Allan Kardec não é? Por que Maomé não é? Por que, pastor? Compara a obra dessa turma com essa aqui. Vem comigo, escuta aí. Vai lá para Colossenses. Vê por que Ele é o único mediador. Escuta isso, meu irmão. É impressionante. Meu Deus. Senhor, eu não posso nunca, eu não podia nunca pregar sobre o Senhor. Que obra extraordinária. Louvado seja Deus pela tua graça e misericórdia, que ainda dá a nós homens tão falhos o direito de pregar o santo livro, Senhor. Escuta isso. Por que Ele é o único mediador? Colossenses 1,13. Primeiro, porque Ele nos libertou. Olha o que Ele vai dizer. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro, por que Ele é o único mediador? Porque só Ele nos libertou. Esse termo libertou significa literalmente nos livrar do perigo. Nós não poderíamos nos livrar do perigo, do castigo do pecado. É impossível ao homem se livrar do castigo do pecado. É impossível ao homem se livrar da sentença do pecado. É impossível ao homem cumprir a lei de Deus cabalmente e ser livre da culpa e do peso e da sentença do pecado. Mas Cristo podia e Cristo o fez. E Paulo vai dizer: Ele nos libertou. Segundo, Ele nos transportou, parte B do verso 13. E o verbo transportar aqui era usado literalmente para descrever a deportação de uma população de um país para o outro. Mas preste atenção, Jesus não só nos transportou e nos deixou vagando por aí, irmão Eliezer. A Bíblia diz que Ele nos transportou para um novo reino e chamou o reino de o reino do Filho do seu amor. Deus não salvou você, não salvou a mim para nos deixar vagando de qualquer maneira por aí, a sorte e a própria sorte. Ele falou assim: nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que só Ele é o único mediador? Primeiro, porque Ele nos libertou. Segundo, porque Ele nos transportou. Terceiro, Ele nos redimiu, verso 14, no qual temos a redenção. Esse termo aqui significa, preste atenção, o termo redimir, do original significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Jesus pagou o preço, Ele pagou o resgate. Deus estabeleceu o preço e disse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele então com seu sangue paga o preço. Buda fez isso?
Maomé fez isso? O velhinho lá fez isso? Quem fez essa obra? Paulo está dizendo, Cristo fez essa obra. Ele pagou com o seu sangue o preço e resgatou o seu povo, e trouxe de volta o seu povo. Terceiro, quarto, Ele nos remiu os nossos pecados. Ele vai dizer o seguinte: no qual temos a redenção e a remissão de pecados. O termo remissão e perdão andam juntos aqui, e tem o sentido seguinte de mandar embora, de cancelar a dívida. Ele está falando que Cristo, além de nos libertar, tirar de nós o peso, o jugo do pecado, de nos tirar e nos arrancar de um lugar e nos transportar para outro, Ele perdoou os nossos pecados, Ele cancelou a dívida. Ele falou assim: preste atenção, eu vou transportar vocês, eu vou arrancar vocês de lá. Mas alguém falou assim: olha, preste atenção, existe uma dívida desse povo, e o salário da dívida deles é a morte, porque eles pecaram. Jesus disse: pega a dívida. Ele cancela a dívida. Mas presta atenção, meu irmão, Cristo não somente nos libertou, Cristo não somente nos perdoou, Ele não somente nos transportou para o novo reino, como Ele cancelou toda a dívida que nós tínhamos, para que nós não voltemos mais a sermos escravos, deixando claro para nós que não existe mais coisa alguma em nossa ficha que Satanás possa usar contra nós. Por isso Ele é o único mediador. Ele pega a ficha, irmão Eliezer, traz o documento. Paulo vai escrever assim: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava das ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu esse escrito inteiramente, encravando na cruz, porque só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém pode chegar a Deus senão por intermédio da obra, da pessoa de Cristo Jesus. Ninguém pode. Mas por que somente Cristo sobre a igreja? Porque somente Ele é o Criador, somente Ele é o Verbo, somente Ele ressuscitou, somente Ele é o mediador. Mas tem a maior de todas as verdades, a maior de todas elas. E eu quero concluir esse sermão. Preste atenção. Paulo vai dizer do verbo agora de uma maneira diferente. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Como Gabriel bem citou na ministração do louvor. Que incrível. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, verso 5. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Deixa eu te explicar. O texto está dizendo aqui, irmão Eliezer, daquele que nem os céus dos céus pôde contê-lo. O texto está dizendo aqui daquele que a Bíblia mesmo diz que Ele habita em luz inacessível. O texto está dizendo aqui daquele que era antes do início, o Verbo. O texto está dizendo aqui que pela palavra da sua boca Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por intermédio dEle, e sem nele nada do que fez era. Só que Paulo vai descrever e vai falar o seguinte: olha, Ele se esvaziou. Mesmo sendo quem Ele era, Ele se esvaziou. E o que é se esvaziar? Preste atenção. Jesus foi se esvaziando, foi se esvaziando, foi se esvaziando, foi se esvaziando, até se tornar um feto, um embrião. Ele foi se esvaziando até flutuar no ventre de uma virgem. Ele foi se esvaziando até tomar leite materno, ser enrolado em panos. O Criador do universo desce até nós. O Deus transcendente pisa neste solo, bebe dessa água, come desse pão, sofre as nossas necessidades, tem fome, tem frio. Ele levou no seu corpo o nosso pecado, Ele sofreu a nossa injustiça, Ele foi sentenciado, Ele passou pela morte. Sim, João disse: o Verbo veio até nós.
E Paulo vai dizer, ele se esvaziou de tal maneira que ele não foi nem reconhecido mais entre os homens. Cumprido assim a profecia do profeta Isaías, quando disse, nada lhe agradasse, ele era o mais desprezado dos homens. Porque é somente Cristo, porque somente Ele. O texto de Filipenses vai narrar a humilhação e a exaltação dele. Ele vai dizer, sim, ele se esvaziou de tal maneira. Você, se fosse o Criador, flutuaria no ventre de uma virgem? Deixaria a eternidade para poder viver apertado 9 meses dentro de um ventre? Você, se fosse o Criador, beberia leite materno? Você, se fosse o Criador, seria enrolado em panos e nasceria dentro do estábulo? Você, se fosse o Criador, você se sujeitaria à sua própria criatura? Você, se fosse o Criador, deixaria de ouvir os cânticos espirituais mais lindos de toda a terra, dizendo santo, 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 e querubins e serafins cantando, para ouvir gritos de crucifica-o? Você, se fosse o Criador, desceria da sua glória para poder passar fome, frio e passar perigos? Você, se fosse o Criador, desceria e pisaria com os seus pés, que a Bíblia diz que são como os pés de bronze, e pisaria neste solo que Ele mesmo amaldiçoou? Você não, eu não, mas Cristo o fez. Por isso Paulo vai dizer, mas pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse a verdade inerrante, infalível, absoluta, eterna. Ele é somente Cristo, porque só Ele é o Senhor. Sobre toda a terra Ele é o Senhor. Sobre os céus Ele é o Senhor. Sobre a minha vida Ele é o Senhor. Sobre a tua vida Ele é o Senhor. Sobre a igreja Ele é o Senhor. Sobre o universo Ele é o Senhor. Ele é o centro da história. Ele é o centro do universo. Ele é o centro de toda a terra. Sim, Cristo é o Senhor. Por isso é somente Cristo, porque só Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Ah, meu irmão, perceba isso. Cristo assentou-se no seu lugar de origem. Cristo assentou-se no seu lugar de direito. E isso, irmão Eliezer, isso aqui que Paulo descreveu, se tornou o assunto do cântico dos anjos no céu. E João registrou em Apocalipse. Fecha seu olho aí. Imagina o céu. Imagina Cristo ressurreto, com poder e glória. João descreve assim: Ele está sentado sobre o seu cavalo, vestido com um manto de sangue. Da sua boca sai uma espada afiada. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com o sopro da sua boca Ele destruirá o falso profeta e o anticristo. Ele matará, expulsará todos e sentenciará ao flagelo eterno, ao inferno eternamente, pela sua autoridade, pelo seu poder, porque Ele herdou o nome que está acima de todo nome. E isso virou assunto de cânticos dos céus. De repente, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita e assenta-se à direita de Deus às alturas, os anjos começam a cantar. E João registra: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória
e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque somente Cristo, porque só Ele é o Senhor. Aleluia. Só Ele é o Senhor, meu irmão. Em Gênesis Ele é a semente da mulher. Em Êxodos Ele é o Cordeiro Pascal. Em Levíticos Ele é o supremo sacerdote. Lá nos Salmos Ele é o bom pastor. Em Samuel Ele é o profeta. Lá, quando o povo sai do deserto, Ele é a sarça que não se consumia. Ele é a nuvem que conduzia o povo. Sim, Ele era a coluna de fogo. Ele era a rocha que matou a sede daquele povo. Sim, Jesus é. Em Provérbios e Eclesiastes Ele é a própria sabedoria dada aos homens. Porque é somente Cristo. Sim, Ele é. Mateus vai dizer que Ele é o Filho do Deus vivo. João vai apresentar Ele como o Verbo de Deus. Atos vai dizer que Ele é a luz que brilha e aparece a Saulo no caminho de Damasco. Sim, Ele. Porque é somente Cristo. Efésios vai dizer que Ele é a nossa riqueza. Jonas vai dizer que Ele é o missionário que pregou a maior de todas as mensagens ao mundo inteiro. Sim, que é Ele. João Batista vai apontar e dizer: sim, Ele é o Cordeiro de Deus, e é Ele quem tira o pecado do mundo. Tito vai dizer que Ele é a bendita esperança. Filemão vai dizer que Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Sim, esse é Jesus, porque é somente Cristo. Pedro vai chamar de o pastor principal. Tiago vai falar que Ele é o que cura a nossa ferida. 1 João vai escrever que Ele é o próprio amor e que é impossível andar fora dele, porque somente Cristo. Judas vai falar assim: Ele é o Senhor que virá. E Apocalipse vai dizer: Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, estava lá. Ele é o fim, Ele está lá. Por isso é somente Cristo sobre a igreja. Por isso não existe outro fundamento. Pedro então vai dizer: olha, o Jesus que vocês mataram, o Jesus que vocês sentenciaram, o Jesus que vocês caluniaram, o Jesus que vocês, em uma reunião ilícita no Sinédrio, tramaram mentiras contra Ele, o Jesus, Judas, que você vendeu por 30 moedas de prata, Deus o fez Senhor e Cristo, e Ele está sentado no trono. Jesus, somente Ele. Por que somente Jesus? Pedro vai narrar a melhor de todas as experiências que um homem pode ter, quando o Espírito Santo revela ao homem quem Jesus é. Jesus prega o seu sermão, uma multidão começa a deixá-lo. Jesus então chega e fala para os discípulos: vocês também podem ir com Ele se vocês quiserem. Se esse evangelho não servir para vocês, pode ir com Ele se vocês quiserem. Pedro olha para Jesus e fala: para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, Tu és o dono da eternidade. O Senhor estava na eternidade, o Senhor é eterno, e só o Senhor pode me levar para a eternidade. Não existe outro caminho que me leve a morar com o Senhor na glória, somente o Senhor pode. E Pedro então olha para Jesus e fala assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: João, disseste bem, mas não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Espírito revelou a você quem eu sou. E todos aqueles, o quantos receberam a Cristo Jesus, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Por que é somente Cristo? Porque a pedra que os construtores rejeitaram, Deus o colocou como pedra angular, fundamental e principal da igreja. Por isso Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro,
e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas Pedro em grego é uma palavra chamada Petros, é um fragmento de rocha, uma pedra pequena, uma brita pequena, e Deus não podia construir um edifício como a igreja em cima de uma pedra, de uma rocha, uma pedrinha pequena. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu és Petros, mas sobre essa pedra, não é sobre um fragmento de rocha, Pedro. Eu digo sim, tu és Pedro, tu és apenas uma pedra pequena, Pedro, tu és apenas um fragmento de rocha, Pedro, mas sobre minha vida, a pedra angular, a pedra principal, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pedro. Porque é somente Cristo, porque somente Ele desceu dos céus, retornou para os céus, está sentado à direita de Deus. O governo está sobre os seus ombros, está nas suas mãos. Ele detém as chaves da morte e do inferno. Ele governa soberanamente, Ele governa completamente, totalmente sobre reinos, principados, potestades. Todas as coisas estão sujeitas à sua autoridade. Por que somente Cristo? Porque não tem nenhum outro nome no meio dos homens que importa pelo qual nós sejamos salvos. Somente o nome de Jesus pode salvar você, somente a obra de Cristo pode salvar você, somente a pessoa de Cristo pode conduzir você a Deus. Você vai passar dias, anos, meses, a sua vida inteira procurando, batendo, você não vai encontrar. Eu quero apresentar a você o que João disse. Ele disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim entrará e achará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se você andar por mim, você alcança a vida eterna. Somente em Jesus você pode ser livre dos seus medos. Somente em Jesus você pode ser livre dos seus maus hábitos. Somente em Jesus você pode encontrar vida, salvação. Somente em Jesus você pode encontrar alegria. Não existe outro nome. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, nós precisamos de Jesus. Deus o exaltou, Ele é o Senhor, aleluia. Não tem outro nome, por isso é somente Cristo. E toda a Escritura aponta para Cristo. Por isso não aceite outro evangelho senão de Cristo. Não aceite outra pessoa senão Cristo. Não cante outra coisa senão Cristo. Não adore outro nome senão Cristo. Não tema outro nome senão Cristo. Não sirva a outro homem senão Cristo. Cristo é o Senhor. Certamente um dos salmos que mais gosto. Na verdade eu gosto de tantos, né? 139, mas tem um. Não sei, irmão. Seu pastor é muito estranho. Eu sei que é difícil mesmo ser pastoreado por mim. É estranho mesmo. Você pensa lá no céu, irmão Lézer. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Estou nem aí para o céu se Jesus não estiver no céu. A palavra de Deus está falando assim: Ele é. Paulo vai escrever aos Colossenses: tudo em todos. Se Jesus não estiver no céu, não é lá que eu quero estar, Brenda. Eu quero estar com Ele, sabe para quê, Brenda? Só para me chegar um dia diante dEle. E eu penso. Talvez se eu pudesse dar um toque e falar assim: tem como a gente cantar aquele lá? E ver os anjos junto conosco e com a igreja. Aquela profecia, aquela palavra de Pedro: homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu vejo meu irmãozinho coreano aqui, do ladinho, ó, que você gosta. Os menininhos lá do, como é que é o nome daquele trem lá, do Dorama, lá assim, ó, com o joelhinho dobrado, com os olhos assim, cantando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E vê o nosso Senhor ressurreto entrando e olhando para a sua igreja, falando assim: vinde, benditos de meu Pai, entre para o gozo eterno preparado para você, igreja amada, gloriosa, sem mácula, sem ruga. Entre para as bodas do Cordeiro. Ah, que glorioso dia será! Ah, que dia será! Que dia será! Todos se prostrando diante dele, dizendo: sim,
Ele é o Senhor. Sim, Ele é o Senhor. Vê todos os anjos, todos os principados, todas as potestades, Satanás, todos com joelhos dobrados, curvados e dizendo: sim, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É disso que se trata o Evangelho. É disso que se trata a igreja. Porque somente Cristo, porque somente Ele é o Senhor. Cristo Jesus. Essa igreja não professa outra pessoa. Essa igreja não lança sua confiança em nenhum outro nome, em nenhum outro homem, em nenhum outro escrito. Essa igreja entende que não existe outro nome, somente Cristo é o Senhor. Por isso, meu irmão, não aceite outro evangelho que não seja anunciando Cristo, o Senhor. Amém.